Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Saudável, o nosso podcast de saúde que vocês já conhecem de todas as quartas-feiras e que vai ao ar em 5 cidades e 6 rádios. E também no YouTube. Você vai lá no YouTube, na lupinha você coloca podcast Papo Saudável. Você precisa colocar podcast, porque senão vai para outro Papo Saudável, que é falando de alimentos, e não é bem o caso. Eu hoje estou aqui com toda a honra e prazer recebendo a doutora Ana Carolina. Ela é simplesmente fantástica, esteve conosco o dia todo e ela trouxe para nós, ela treinou toda a equipe da Dental Clínica com Light Touch, que é um laser de alta potência que faz maravilhas. A gente já vem falando um pouco disso nos últimos dias, mas eu vou deixar que a doutora Ana se apresente e fale um pouco mais para nós. Por favor, doutora. Doutor Giovanni, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de você, inclusive, abrir esse espaço para mim, tá? A recepção de toda a sua equipe, que é, inclusive, fantástica, super competente. Então, parabéns. Obrigado. Pela estrutura que você tem aqui também. Uau. Viu? Impressionante ter esse tipo de estrutura numa cidade que é pequena até, né? Muito legal, você contou toda a sua história também. Muito obrigada. A respeito do laser Light Touch, ele é um laser de alta potência, vem lá de Israel, né? Nossa fábrica fica em Israel e a gente importa esse produto para cá, para o Brasil, né? Nós somos a única empresa praticamente que tem aqui no Brasil esse tipo de laser, né? Que, como a gente aprendeu hoje, né? Ele reage com água, então ele consegue fazer mais de 30 procedimentos, né, na área odontológica. Você tem uma ideia, o último paciente que nós atendemos foi o Dr. Márcio, um conhecido médico da região lá de Pendências e Macau, e ele ficou maravilhado. Ele saiu daqui dizendo, eu não acredito numa coisa dessas. Eu cheguei com o dente doendo e saí completamente sem dor e sem ter precisado fazer anestesia ou algum outro tipo de procedimento. E a gente já estava imaginando que o dente dele precisaria ser tratado de canal. E isso não aconteceu. E como ele também, nós dessensibilizamos outras pessoas. A própria doutora Andréa, o Edla foram dessensibilizados, não é assim? Sim. Me fala um pouco sobre essa dessensibilização, doutora. O laser de erbium, ele reage com a água, ele consegue ressecar o túbulo dentinário, né? Porque ele é preenchido com água e causa aquela teoria hidrodinâmica, né? Aquela comunicação do meio externo com o nervo. Então ele resseca um pouco esse túbulo e consegue parar essa comunicação, em que o paciente em poucos segundos, como o senhor viu até, ele consegue não ter mais aquela dor. Importante que ele esteja, inclusive, sem anestesia, para que a gente consiga ter o parâmetro se realmente essa dor passou ou não. Impressionante, porque foi muito rápido mesmo, né? O laser, ele coloca lá um tempo para a gente trabalhar com 1 minuto mais ou menos, e nenhum paciente a gente precisou de 1 minuto, né? Exatamente. Em alguns segundos, o dente completamente sem dor. Mas me fale um pouco mais. Antes eu gostaria só de puxar a sardinha para o nosso lado um pouquinho, claro. Porque a Dental Clínica é uma clínica hoje que tem 800 metros quadrados. Você conheceu os 17 consultórios, a estrutura do SEREC para fazer facetas de porcelana numa única sessão. Você conheceu tanto a estrutura que a gente tem de geradores para que nas cirurgias eu não fique sem energia caso falte, e tantas outras coisas mais. O que é que você me diria dessa clínica que você conheceu no interior do Rio Grande do Norte? Ela é uma clínica que valeu a pena? Como é que foi? Muito. Doutora, eu realmente estou impressionada com a estrutura que você tem. Na nossa equipe, a gente roda assim pelo Brasil inteiro, inclusive no mundo, e é muito raro a gente ver esse tipo de estrutura nas grandes clínicas, inclusive, até nos grandes centros, né? Assim, São Paulo, enfim, Rio de Janeiro. A estrutura que você tem aqui, ainda sendo, né, no interior do Rio Grande do Norte, assim, espetacular. Temos realmente 17 salas, 17 consultórios, 3 scanners, um laser agora, quem sabe em breve mais outro, né? A doutora Ana é uma sumidade, ela é assim, tudo tranquilinho, ela é super simpática, mas é uma pessoa que fala vários idiomas. Ela está saindo daqui de Açu direto para os Estados Unidos, também para falar sobre laser lá, não é assim? Exatamente. Para instalar algum lá. Eu vou para a região da Flórida, em Tampa, né? Sim. E que eu também executo o mesmo treinamento, né? Só que em outra língua. Eu falo inglês e falo espanhol também. Já fui para a Espanha, para o Paraguai e alguns outros países também. É isso aí, pessoal. Nós estamos colocando a Açu no mapa da odontologia mundial. Com certeza. E
com muita qualidade. Parabéns, obrigado. Vou ressaltar isso mais uma vez, Muito porque obrigado. A qualidade que você tem aqui nessa sua clínica é incrível. Inclusive até esse bate-papo que a gente está tendo. É maravilhoso. Para vocês que talvez ainda não saibam, o estúdio do podcast Papo Saudável, existe dentro da Dental Clínica, né? Isso. Mas, doutora, vamos falar mais de coisas sobre esse laser, que ele é simplesmente fantástico. Hoje eu fiz reabertura de implante. Pessoal, quando a gente coloca o implante, depois de algum tempo a gente precisa reabrir. E antes eu precisava anestesiar, vir com um bisturi, cortar a gengiva. E era algo extremamente chato. Alguns pacientes chegavam a dizer que era mais chato aquilo do que a cirurgia de implante. Exatamente. E hoje eu fiz uma reabertura na paciente e a gente não usou anestesia, não usei bisturi, não precisei fazer sutura, não precisou ponto nenhum e simplesmente fantástico. A paciente saiu maravilhada, sorridente. Acho até que eu vi uma lagrimazinha de felicidade nela, né? Me fale mais sobre isso. Como é que a gente pode cortar a gengiva, é isso mesmo? Exatamente. Podemos sim. Como ele tem uma energia que ela tem uma pausa de segundos entre um disparo e outro, você tem um relaxamento térmico do tecido. Então não estimula a sensação dolorosa lá para o nosso sistema nervoso central. Inclusive, você não tem o estímulo da cascata inflamatória, né? Que para quem é profissional da saúde vai entender, né? Que a gente, quando a gente faz um corte ou tem alguma agressão, né? No nosso corpo, ele vai lá, manda os soldadinhos lá da reação inflamatória e tem toda aquela cascata inflamatória. O tecido imediatamente ele incha, começa a ter uma irrigação maior de sangue, né? Nesse local e dor. Como ele tem esse estímulo óptico, né? Ele não causa essa inflamação. Então você tem uma breve reação inflamatória somente de reparação. O doutor mesmo pode falar isso, né? Que viu pessoalmente que ele cortou uma mucosa e não inchou. Não inchou. Simplesmente fantástico. Exatamente. E paciente com zero dor. Praticamente nada de sangue, acho que saiu uma gotinha assim muito. Isso. E a paciente, mais maravilhoso foi isso, né? Saber que a paciente não sai sentindo dores ou precisando de medicações, de nada disso. Né? E justamente por essa cascata também ser diminuída, a reparação é muito mais rápida. Você vai ver que a cicatrização em 3, 5 dias, ele já está completamente cicatrizado. Isso é uma vantagem também, uma qualidade que você vai proporcionar para os seus pacientes nas cirurgias, em todos os procedimentos que você fizer com o laser, porque ele bioestimula também a reparação e descontamina completamente. A chance de você ter uma infecção pós-operatória ou qualquer outro tipo de problema é muito, muito pouquinho, muito pouquinho. Maravilha. Além disso, a gente pode fazer essa reabertura, como a gente falou, mas também cortar, por exemplo, aquelas pessoas que sorriem e aparecem bastante e tem um sorriso gengival, não é? E aparece bastante gengiva e o dente fica meio encoberto. E até ontem nós cortávamos, anestesiávamos tudo, cortávamos, rebatíamos o retalho. Mas outro problema, o paciente saía cheio de pontos, tomando vários medicamentos. Verdade. E agora, nada disso mais, né? Agora nada disso. Inclusive, para quem for marcar uma gengivoplastia, uma gengivectomia, não assista vídeo de YouTube, porque não tem nada a ver. Não funciona mais desse jeito. Não é mais dessa forma. Tô até olhando ali para cá. Doutora, eu estou simplesmente maravilhado com isso. Eu estava falando para o doutor Márcio, que é meu amigo, médico, e eu dizendo para ele, eu não sei, eu estou revendo os meus conceitos, que eu fiz 3 especializações, vários aperfeiçoamentos, centenas de congressos, 2 trabalhos de pesquisa publicados em revista internacional, e eu estou revendo tudo. É como se a odontologia estivesse começando para mim nesse momento, né? Exatamente. A gente mudou tudo, né? Falando ainda dessa parte de gengiva, o que você estava me falando é que na sua experiência você já tem visto várias vezes, você corta a gengiva e chega a cortar um pouco de osso também sem anestesia. Exatamente, a gente consegue fazer também um aumento de coroa flapless, que é quando a gente não abre o retalho, a gente faz em campo fechado. A gente consegue também tirar em torno de 1 milímetro, 2, o quanto for necessário, sem anestesia. Então é muito, muito bom para você, profissional, e para o paciente também, que é o nosso ponto principal. Estávamos conversando, eu sou implantodontista, né? E eu estou falando sempre assim, né? Antes do laser, a gente fazia desse jeito. Agora... exato. Você sabe que eu já mandei uma mensagem para o Tony, né? Falando aqui sobre... Tony é o que está à frente do Light Touch aqui no Brasil. Isso. E, bom, essa equipe maravilhosa que ele tem. Resultado, a gente estava vendo outros detalhes também. Então, eu tinha um dente que tinha uma infecção, por exemplo, a gente tirava o dente
Isso. Curetava aquilo lá, muitas vezes não colocava o implante no mesmo dia, para que não contaminasse, aí depois de uma semana ou 2 a gente ia lá e fazia isso. Hoje eu posso descontaminar com laser. Pode. Ele tem um efeito bactericida, ele consegue inclusive reagir com a água da membrana celular da bactéria. Então ele consegue completamente deixar aquele campo estéril para você colocar o seu implante e ter um prognóstico muito melhor. Até para pessoas que às vezes têm um problema sistêmico, alguma coisa, isso são vantagens que você pode ofertar para esse tipo de paciente, até comprometido. Fantástico, né? Isso. Muito, muito legal. A cirurgia de terceiro molar, que muitas vezes a gente tinha que realmente fazer toda a cirurgia, hoje pode-se tirar somente o capuz. Sim. E quando é preciso tirar o dente, ele também vai lá, eu vou poder cortar osso e tudo mais, né? Pode, exatamente. Desde osso, dente, fazer estímulos com laser em baixa potência também. Então, nós temos uma gama de procedimentos imensa. É como diz o Tony, a maior inovação da odontologia. Eu concordo. Você sabe, esses 33 anos de odontologia que eu tenho, eu tô revendo tudo. Tô revendo tudo. E outra coisa que vai deixar as pessoas assim simplesmente maravilhadas, né? Sim. A gente foi hoje remover cáries sem dor, sem anestesia e sem o tal do motorzinho, que é a broca de alta rotação. Exatamente. Né? E funcionou. Eu vou ser sincero para você, eu tinha minhas dúvidas se esse troço funcionava. Mas é assim mesmo, né? Realmente funciona. Até você vai conseguir atender crianças, né? Com o laser também, adultos que têm medo do motorzinho, da broca, daquele barulho que realmente incomoda muito, né? O laser é muito mais tranquilo. A gente brinca até com a criança, fala que é a aguinha que está removendo a cárie, né? Interessante. Isso mesmo. Porque não faz mais aquele barulho chato, desagradável do motorzinho, né? Como a gente chama. Isso. É um barulho super simples, super legal e só a água sendo jogada lá. Você nem encosta no dente, né? Como nós aprendemos hoje também, nós não tocamos em tecido duro. Não se toca com a ponta, sabe, pessoal? Vocês que estão ouvindo aí, é uma coisa completamente diferente. Antes você tinha que pegar uma broca com ação mecânica rodando a 350 mil rotações por minuto e ela vai cortando como uma faca, cortando os pedaços do dente, né? E isso agora não existe mais. Parece aqueles desenhos animados que a gente via quando era criança, de uma pistola de laser que vai lá de longe, não precisa tocar no dente, e aquela luz limpa todo o dente, tira toda a cárie. Exatamente. Assim. E o detalhe é que a pessoa que nós fizemos a restauração hoje, ela tinha, a cárie estava com 1 milímetro de distância. A gente tem tomógrafo na nossa clínica, então a gente mediu isso também. 1 milímetro de distância da polpa, do famoso nervo do dente, ou seja, um dente que estava sendo encaminhado provavelmente para tratamento canal. E aí a gente começa a deixar de fazer certos canais que antes eram quase que obrigação. Não é isso mesmo, salvando dentes, realmente, isso. Porque você estimula a reparação da dentina terciária, você limpa toda aquela cavidade sem a comunicação com a polpa. Porque, como eu expliquei, ele reage com a água, né? Então a cárie, para quem não é dentista, até, né? Ela tem mais água do que no restante do dente. Então o laser consegue, com uma energia menor, remover somente a cárie e só descontaminar o tecido que ficar lá na boca. Excelente. E assim, a gente viu que tem uma gama de coisas que se pode fazer. São quantos procedimentos que se consegue fazer? 30. 30. Nós 30 temos 30 programações, mas que você pode fazer mais procedimentos, né? Porque se você juntar, como a gente estava conversando, mudar as programações, fazer diferente, você consegue colocar ele em qualquer paciente que sentar na sua cadeira. Porque você pode fazer descontaminação de bolsa, a dessensibilização, como a gente fez, né? Então é muito assim, é muito amplo, né? Como ele reage com a água, tudo tem água. Então fica bem amplo esse leque de procedimentos, né? Eu fui paciente também, a doutora Ana dessensibilizou uma afta que eu tinha aqui, já não existe mais, passou completamente a dor e é imediato. Tudo se resolve imediatamente. Não tem aquela história de fazer para resolver da próxima semana, né? Exatamente. O que mais a gente teria, doutora? Além de, por exemplo,
Pelo que você me falou, me parece que até em relação a herpes ele também pode ajudar. É também a gente pode Como conseguir é que ele funciona? Ele vai estimular a cicatrização e a descontaminação daquela herpes, né? Dependendo da fase que ela estiver, a gente consegue fazer, pode ressecar aquela vesícula, pode também fazer a reparação mais rápida e também pode diminuir a recidiva também. O ciclo dela diminui bastante, né? Para quem sofre com esse tipo de problema, é uma alternativa maravilhosa também. E temos o nosso carro-chefe também, né, doutor? A remoção de facetas. Que é mais conhecido pela remoção de facetas, né? Verdade. Mas tem tanta coisa interessante que a gente deixa até pro cantinho depois que a gente descobre tudo, né? É verdade. Você consegue fazer remoção de restaurações de resina, você consegue fazer a limpeza de cáries, você consegue... me ajuda aqui, doutora. Tanta coisa, gengivectomia. Isso. Né? A perimplantite também é uma ferramenta maravilhosa para descontaminar, né? Quando você tem um problema que você está com uma infecção lá no implante, né? Você também tem, você consegue ablacionar, remover aquele biofilme, né? Descontaminar completamente aquela superfície, o osso, tirar tecido de granulação, coloca seu enxerto e vai dar tudo certo. É interessante que o que a doutora está falando é sobre quando é no dente, pessoal, se chama periodontite, no implante perimplantite, e aqui na nossa região nós costumamos chamar de piorreia, né? Então essas coisas aí que costumam deixar os dentes amolecidos e às vezes os implantes perdidos, hoje eu tive a grata satisfação de perceber que a gente consegue até fazer enxerto de osso de volta num implante que já está osso integrado, que isso era tabu até algum tempo atrás, né? A gente dizia que isso era impossível de fazer. Então, por isso que estou te falando, a odontologia ela se abre como uma nova odontologia daqui para frente, não é? Com certeza. Me fale mais, como é que funciona, por exemplo, a questão da harmonização facial? De repente você estava falando sobre lábios. Como é que funciona isso, doutora? Ele funciona mais ou menos como um peeling, né? Nós fazemos microlesõezinhas superficiais para que repare o colágeno reparacional. Ele, depois de um tempinho, ele começa a ser produzido. Nós damos esse estímulo com laser de Erbium, né? Então você consegue ter uma pele mais bonita, uma coloração melhor, ter um formato de um lábio mais bonito, né? E como a doutora Andréa trabalha com essa parte, para ela vai ser um ganho muito grande. Para as pacientes dela também, pode associar com preenchedor também, labial. É muito interessante nessa parte de harmonização. Então, ela passa a ser a única na região a poder tratar essa parte de lábios. Vocês que conhecem bem o que a Andréa já vem fazendo com lábios, ela tem uns resultados muito legais. Isso tende a melhorar mais ainda agora com o uso do laser, do Light Touch, não é isso mesmo? Exatamente. Então, como é que vai ser lá nos Estados Unidos, doutora? Você vai fazer um treinamento de uma clínica também, como você veio para cá? Isso, eu também vou até um doutor que adquiriu o laser, né? E faço um treinamento praticamente igual o daqui. Eu dou uma teoria, como você até reparou que a aula está em inglês, né? A que eu demonstrei para vocês. Faço a teoria e depois a gente atende os pacientes juntos também. Então, o mesmo atendimento que você tem aqui em Açu, no interior do Rio Grande do Norte, nós temos lá na Flórida, em Tampa, ou em Los Angeles, que eu também já fui, em Houston, Nova York, New Jersey. Então, a gente tem... você tem a mesma qualidade por Portugal, Espanha, vixe, tem um monte de... Eu gostei do bicho. Vixe, já tô nordestina. Boa, muito bom. E foi muito interessante porque a gente teve todo o conhecimento junto com a doutora Ana, que é cirurgiã dentista. Veio também o Murilo, que é um engenheiro, passou todas as dicas para nós de tudo que acontece do ponto de vista prático no aparelho. O aparelho é simplesmente lindo, né? Parece um robozinho, eu já estava vendo que parecia aquele filme do Wall-E que tem... Wall-E. Eu brinco que é o filho deles, do Wall-E com a Iva. Isso, a corzinha da Iva é o formatinho do Wall-E. Isso mesmo. Muito legal. E mais coisas vão acontecendo. A gente conseguiu ver que podia retirar certas coroas, por exemplo, de zircônia. Não é isso mesmo, doutora? Então, as coisas que às vezes antes a gente se preocupava tanto porque estava tão aderido ali no dente, a gente tinha que dar muitas pancadas e tinha que destruir metade das coisas, e isso não é mais assim. Não. Me fala um pouquinho mais dessa retirada também. Como é que ele funciona? De repente eu tenho uma coroa
e aí eu aplico o laser nele e o cimento que está debaixo da coroa é que vai ser destruído e não a coroa. Exatamente, ainda preserva a estrutura dentária também. Legal. O que ele faz? A coroa, a porcelana, enfim, a zircônia, ela consegue transmitir essa energia até o cimento e ele, como ele possui água na sua composição, ele degrada esse cimento. Então você pode conseguir que a coroa saia completamente íntegra e o remanescente dentário, que é muito importante também ao longo dos anos, nós precisamos preservar esse tipo de estrutura, porque não existe nada igual ao esmalte dentário, né? Então a gente preserva completamente ele para você recolocar uma outra coroa, uma adaptar, ou enfim, tem alguns motivos para que você tenha que remover uma coroa, né? Então, e era antes tão destrutivo e tão chato para o paciente, né? E hoje então mais pro simples. Dentista, né? Ele é extremamente seletivo. Então você escolhe o que você quer destruir. O mais interessante é que enquanto a gente estava dessensibilizando um dente, se o laser tocasse na gengiva, ele não cortava a gengiva, né? Ele não corta a gengiva. E quando eu seleciono para que aquela frequência possa realmente atingir a gengiva, aí então, se tocar na gengiva, ela vai ser cortada. Exatamente. Ou seja, ela só vai ser cortada se eu quiser que isso aconteça. É isso mesmo? Exatamente. E para encerrar o tratamento da noite de hoje, né, a gente percebeu basicamente um tratamento de ronco. Isso, né? No nosso amigo Ari, né? Isso também é possível, né? Também então, é possível, isso mesmo. Você começa a pensar na possibilidade de parar de roncar. As esposas é que agradecem, né? Eu até brinco que a gente trata a esposa, né? Não trata o paciente exatamente. Como funciona isso, doutora? Porque tantos tratamentos prometeram isso e de repente chega um laser dizendo assim, ó, você vai parar de roncar. Isso. E para mesmo? Para mesmo, né? Legal. O que a gente avalia no paciente? Se ele tem um palato mole, que é o céu da boca, muito flácido, se ele está baixinho, que faz com que tampe as vias aéreas, né? Quando ele está com essa flacidez, ele vibra e não tem passagem de ar. Então, a pessoa meio que engasga até, né? Quando a gente passa o laser, que tem que ter 6 sessões, né? Esse tratamento, a gente estimula o colágeno. E aí você ganha um novo tônus muscular. Ele abre essa passagem de via aérea. E o paciente fica feliz, a esposa também. Ou seja, o laser, como a gente diz aqui na nossa região, diz que ele não é santo, mas obra um milagre. Faz umas coisas realmente muito miraculosas, não é? Sim. E eu estou muito feliz com isso. Você não tem ideia do quanto eu insisto. A gente está vendo a odontologia antes e depois do laser. Exatamente. Fico muito feliz em poder trazer isso para a nossa região, no interior do Rio Grande do Norte. Eu acho que não vai demorar muito para vocês virem aqui de novo para a gente montar para a nossa clínica lá de Natal, né? Vai ser uma honra, venho com o maior prazer. Você sabe que a gente diz aqui que primeiro é a clínica de Açu, ela é a menina dos olhos, né? Que a gente realmente é mais apaixonado, ela é maior e tudo mais, né? E espero trazer mais disso cada vez mais. Fiquei maravilhado com a sua presença aqui. Você foi fantástica conosco. Doutor. Todos aqui adoraram as suas explicações, a sua paciência. Né? E mais ainda, nós ficamos maravilhados com que o que você falou era verdade. Né? Agora os pacientes eles vão poder descobrir isso de uma forma muito prática. Né? Então eu fico muito feliz com isso. Tenho que lhe agradecer demais. E eu deixo os últimos minutos, que já está terminando a nossa entrevista, o tempo passa rápido aqui, para que você, por favor, se despeça dos nossos ouvintes. Bom, queria agradecer esse convite, tá, do Dr. Giovanni. Agradecer também por você trazer essa tecnologia aqui para o interior do Rio Grande do Norte, ter coragem, né, inclusive, de investir mesmo na sua clínica, porque a gente vê que não é só o laser, é o scanner, é tomógrafo, é toda a qualidade que você pode proporcionar, realmente você tem aqui. Então, parabéns, Dr. Giovanni. Assim, é incrível, uma honra para mim estar aqui e conhecer todos os seus profissionais. Queria fazer um convite para o senhor e também para outros dentistas que possam estar escutando a gente. Nós, a Light Instruments, vai sediar aqui no Brasil, vai ser a primeira vez que uma empresa vai fazer um grande lançamento internacional no Brasil, né? Dia 27 e 28 de julho, nós vamos ter o Laser Summit, em que nós vamos
lançar um novo equipamento, um laser de diodo, que vai ser também incrível a tecnologia. Vamos ter palestrantes internacionais, um professor da Bulgária, da Romênia, a doutora Marina Bello também, que é PhD em laser, super conhecida aqui no Brasil, e o Tony também, que é o nosso gerente aqui do Brasil, que também vai dar uma bela de uma aula. Então, para quem quiser comparecer, tá? Eu posso até depois deixar um contato com o doutor. Tem também um cupom de desconto do Dr. Giovanni, que é Dantas RN Laser VIP, para quem quiser comparecer ao evento. Vai ser incrível, tá? E até breve, né, doutor? Até breve, se Deus quiser. Se Deus quiser. Doutora Ana, muito obrigado. Pessoal, e eu quero lembrar vocês que vocês podem, a qualquer momento, entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, 999-816640, 999-816640. Fala com Franciele, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer informação sobre o laser ou sobre qualquer outro assunto de odontologia, né? Eu quero agradecer a vocês mais uma vez. Até a próxima semana. Um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.